Olá, pessoas queridas, iniciando mais uma semana e é uma alegria muito grande poder compartilhar com você no início de mais uma semana, de mais uma porção da preciosa palavra de Deus. Quero desejar que a sua semana seja muito abençoada, que Deus cuide da sua vida, da sua família, do seu trabalho e que em todo tempo eu e você possamos desfrutar das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus e que possamos por Ele sermos direcionados por onde quer que andemos e que Deus também possa nos livrar e nos guardar de todo mal. Quero convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça isso. Se inscreva e nos ajude a tornar esse canal um instrumento onde possamos cada vez mais divulgarmos a preciosa palavra de Deus e dessa forma abençoarmos um número maior de pessoas que pudermos. E na devocional de hoje eu quero fazer uma leitura de um texto que está registrado no Evangelho, segundo foi escrito por Marcos no capítulo 2, onde o texto nos diz que poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, e não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Cafarnaum significa aldeia de Naum, uma aldeia de pescadores, local onde Jesus concentrou o seu ministério. Cafarnaum foi palco de muitos milagres, de muitos ensinamentos de Jesus. Foi em Cafarnaum que Jesus chama ali alguns dos seus discípulos à beira do mar, enquanto estavam pescando. E esse texto fala exatamente de um milagre acontecido em Cafarnaum, o milagre da cura de um paralítico. Mas no devocional de hoje eu não quero me concentrar acerca de falar desse milagre, mas falar acerca de pessoas importantes na nossa vida com quem nós podemos contar. Nós vemos um tempo onde há uma tendência muito grande de quantificarmos as pessoas. Quantificamos as pessoas nas curtidas que recebemos, daquilo que divulgamos nas nossas redes sociais. Quantificamos pessoas nas visualizações que recebemos daquilo que postamos. Recebemos quantificações na quantidade de amigos que temos nas redes sociais. Mas eu quero pensar acerca de pessoas na nossa vida que de fato são pessoas com quem podemos contar, independente dos momentos e das circunstâncias em que vivemos. Se prestarmos atenção, talvez estejamos rodeados de muitas pessoas. Podemos quantificar as pessoas ao nosso redor de muitas maneiras. Mas se procurarmos pessoas com quem podemos de fato contarmos, nós iremos poder observar que não são muitas as pessoas que de fato na nossa vida, ao olharmos ao nosso redor, podemos dizer em quem podemos contar nas mais diversas situações, momentos e circunstâncias da nossa vida. E esse texto fala sobre 4 homens que, vendo a situação daquele paralítico, resolvem levá-lo até Jesus. E, o levando até Jesus, eles percebem que era impossível conseguir acessar Jesus, já que a casa onde Jesus estava pregando estava cheia de pessoas. O texto fala que nem mesmo a porta havia lugar. E aqueles homens então decidem tirar parte da cobertura daquela casa onde Jesus estava pregando e decidem então baixar aquele paralítico na sua maca através do telhado, de maneira que ele pudesse então ali ter acesso a Jesus, estar aonde Jesus estava. Será que na nossa vida, quantas pessoas fariam por nós
aquilo que aqueles 4 homens fizeram por aquele paralítico? É uma boa pergunta. E uma outra boa pergunta: será que ao identificarmos essas pessoas que fariam isso por nós temos valorizado essas pessoas, nutrido essa amizade, valorizado essas pessoas na nossa vida? Será que temos nos preocupado com elas? Será que temos visitado elas? Será que temos dito para elas o quanto elas são importantes para nós e na nossa vida? Um pouco disso que eu quero pensar ao iniciar essa semana. Pessoas importantes na nossa vida não são muitas, são algumas. E o texto diz que quem leva o paralítico até Jesus são alguns homens. Não são muitos homens, mas alguns homens que levam o paralítico até Jesus. E pessoas importantes na nossa vida, pessoas com quem podemos contar na nossa vida, são pessoas que se preocupam com os nossos problemas. Aqueles homens se preocuparam com o problema do paralítico. O problema do paralítico era a sua paralisia. E aquilo preocupava, incomodava aqueles homens, de maneira que, ao saberem que Jesus estava na cidade ou naquela aldeia, e sabendo que Jesus estava ali próximo aonde eles estavam, eles então, preocupados com o paralítico, preocupados com a paralisia daquele homem, eles então decidem carregar aquele homem até Jesus, porque eles tinham fé e criam que Jesus podia fazer algo por aquele paralítico. Pessoas importantes na nossa vida, elas se preocupam conosco. Elas se preocupam com as nossas circunstâncias, com as nossas diversas situações que vivemos. E essas pessoas sempre estarão dispostas a nos ajudar diante daquilo que nós estamos enfrentando ou diante daquela situação que seja incômoda, inconveniente ou difícil de enfrentarmos em dado momento das nossas vidas. Pessoas com quem podemos contar sempre perguntam como estamos, sempre se preocupam como estamos, sempre indagam acerca de como temos passado. Nós devemos valorizar essas pessoas nas nossas vidas. Elas são pessoas importantes. São pessoas que não se preocupam apenas quando poderá se reunir conosco para comemorar algo ou participar de um festejo. Não. Elas se preocupam conosco porque elas desejam o nosso bem, se preocupam com o nosso bem e se preocupam com as circunstâncias das nossas vidas. Pessoas com quem podemos contar são pessoas de fé. Aqueles homens creram que se conseguissem levar o paralítico até Jesus, Jesus certamente poderia fazer algo em benefício por aquele homem. Eles tinham certeza de que Jesus poderia fazer algo por ele. Pessoas importantes na nossa vida são pessoas de fé. Pessoas que, ao olharem para a nossa vida e mesmo percebendo que algumas circunstâncias ou momentos que estamos vivendo são difíceis, são as pessoas que acreditam, oram por nós e creem que Jesus pode fazer algo a fim de mudar a nossa sorte e de abençoar a nossa vida. É importante termos ao nosso lado pessoas que oram por nós, pessoas que têm fé, pessoas que, mesmo quando algumas pessoas dizem que a nossa situação é muito difícil, que a realidade se mostra difícil, são pessoas que continuam acreditando que algo de Deus pode acontecer na nossa vida e de que Deus pode fazer algo para mudar a nossa realidade. Essas pessoas também são pessoas que têm atitude, agem e se dispõem a fazer algo por nós. É interessante isso. Nem todos que perguntam como estamos estão dispostos a nos ajudar quando precisamos de uma ajuda. E aqueles homens, além de se preocuparem com o paralítico, além de terem fé e acreditarem que Jesus poderia fazer algo por ele, ele se dispõe também a fazer algo por aquele paralítico.
Eles então têm a ideia, a atitude de pegar aquele homem na sua maca, caminhar com ele por alguma distância até chegar naquela casa. Ao chegarem naquela casa, não podendo entrar e apresentar aquele paralítico a Jesus, ele se dispõe então a tirar parte da cobertura daquela casa e descer aquele paralítico até que ele pudesse então ter um encontro com Jesus. Disposição, ação, disponibilidade de fazer algo para ajudar aquele paralítico. Pessoas importantes na nossa vida também são assim. Elas estão sempre dispostas a fazer alguma coisa, a agir para de alguma forma nos beneficiar diante das nossas dificuldades. E essas pessoas também são pessoas que na nossa vida ela não falam, elas fazem. Pessoas que realmente se preocupam conosco, elas não simplesmente dizem que se preocupam conosco, mas elas demonstram isso através das suas atitudes. A maior demonstração que esse texto nos relata acerca do quanto aqueles 4 homens se preocupavam com o paralítico é a maneira como eles demonstram isso nas suas atitudes. Eles demonstraram, eles não falavam. Eles não falaram isso para o paralítico, eles demonstraram o quanto eles se preocupavam com ele no estado em que ele se encontrava. Pessoas importantes na nossa vida não são aquelas pessoas que dizem que se preocupam conosco, são pessoas que demonstram isso na prática, que se incomodam quando algo não está bem conosco, pessoas que se preocupam quando percebem que alguma coisa não está bem, pessoas que percebem, sem mesmo falar, o quanto se preocupam conosco e com as questões que de alguma forma nos afetam. Eu queria que nós pensássemos quem são essas pessoas que, ao procurá-las, nós encontramos nas mais diversas situações da nossa vida. E certamente não são as pessoas que nos curtem, que são as nossas amigas nas redes sociais, ou naquelas pessoas que nos visualizam nas nossas publicações. Pessoas importantes na nossa vida não são quantificadas em números. As pessoas que são poucas e por cada um de nós deve ser valorizado. Que eu e você possamos, no nosso dia a dia, valorizarmos essas pessoas. Essas algumas pessoas que são como esses 4 homens que demonstraram interesse, preocupação e ajudaram aquele paralítico a mudar a sua própria sorte quando ele se encontra com Jesus. Que Deus possa nos ajudar a ter um coração agradecido por essas poucas pessoas que na nossa vida estão dispostas a nos ajudar em qualquer momento que for, em qualquer circunstância que for. São pessoas que se preocupam conosco, oram a Deus por nós, agem em nosso favor e sem nenhuma palavra dita demonstram o quanto nós somos importantes para ela. Quero registrar aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês. Que Deus te abençoe muito em Cristo Jesus. E se essa palavra abençoou a tua vida e o teu coração, compartilhe-a com outras pessoas e abençoe também outras pessoas. E lembre-se, precisamos valorizar pessoas importantes que fazem parte da nossa vida. Fique com Deus e até a próxima semana.